Boa tarde, primeiro ano. Então, como eu estava falando para vocês, transformação isotérmica é uma transformação gasosa. Quando ela é submetida a uma transformação física, aonde que essa transformação física ocorre? Na pressão, no volume e na temperatura. Quando alguma coisa dessas unidades são alteradas, pressão, volume ou temperatura, nós vamos trabalhar com constantes de equilíbrio. Elas são diretamente ou inversamente proporcionais às suas constantes. Então, por exemplo, eu vou ter pressão 1, volume 1, ou temperatura 1, ou pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Como eu também vou ter o final, pressão final, volume final, temperatura final. Bom, se isso acontecer, se eventualmente uma dessas três variáveis não permanecerem constantes, as outras vão ser diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos falar então agora da isotérmica. A isotérmica, ela é inversamente proporcional. Iso quer dizer igual, térmica, temperatura. Então a temperatura aqui seria igual, tá? O processo, um fato experimental para vocês verem aí, vamos lá. Vamos imaginar aqui esse fato experimental. Você tem pressão de 10, volume de 2 litros. Pressão de 5, volume de 4 litros. Pressão de 2,5, volume de 8. Pressão de 1, volume de 20. Certo? O que você vai entender com isso aqui? Ó? Uma experiência de transformação isotérmica. Como que eu vou utilizar essa fórmula? A fórmula, por ser temperatura constante, o T, que é a temperatura, não vai aparecer na fórmula. Vai ser P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Se eu colocasse essas pressões e esses volumes num gráfico, como que ficaria? Olha, vai ficar uma hipérbole. Como vocês podem ver, ó, de 10 atm de pressão eu tenho 2 litros. De 5 atm de pressão eu tenho 4 litros. De 2,5 de atm de pressão eu tenho 8 litros. De 1 de atm de pressão eu tenho 20 litros. Então, nós vamos ter uma hipérbole, beleza? Vamos continuar. Vamos imaginar aqui. Veja bem, você tem aqui, eu vou dar uma aumentadinha. Você tem aqui um cilindro, esse cilindro tem uma válvula, e esse cilindro aqui nós temos uma mistura gasosa de 5 atm de pressão. Se eu abrir essa válvula, o que vai acontecer? Esse gás vai migrar para esse lado aqui que eu chamo de vácuo. Aqui não existe nada. Quando esse gás migrar, o volume aumenta para 8 litros. Aplicando a fórmula da isotermia, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, qual seria a pressão? Ponto de interrogação, não sei, estou procurando. Então, aplicando a fórmula, veja bem, eu tenho 2 litros no primeiro momento. Abri a válvula, ele escapou, veio para esse lado, certo? A pressão aqui é de 5 atm. Quando eu abro a válvula, essa pressão vai escapar para cá. A pressão final, estou procurando. Não sei quanto que vai ter de pressão aqui, porque estava no vácuo. O volume é 10. Por que é 10? Se eu tinha 2 aqui e aqui eu tinha 8, nós vamos somar 10 litros. Então, nós vamos ter 10, 5 vezes 2, 10, certo? P vezes 10, P10, P2, 10. Aí, o resultado final da pressão é de 1 atm. Lembrando vocês que, olha, veja bem, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. E aqui ela dobrou, certo? Ela foi dobrado os valores aqui. Aliás, 5 vezes maior, né? Foi 5 vezes maior. 5 vezes maior de volume e 5 vezes menor de pressão. 5 vezes maior de pressão e 5 vezes menor de volume, certo? Vamos continuar? Presta atenção aqui. Deixa eu aumentar aqui. Vamos imaginar a situação. Se eu tenho uma transformação isotérmica que ocorreu num processo físico, aonde as pressões e os volumes foram alterados, a temperatura permaneceu constante, o que acontece? Imagina que aqui é um êmbolo de uma seringa.
Então, eu tenho lá o êmbolo colocado dentro da seringa, a pressão interna é de 1 atm, a pressão externa é de 1 atm. Se eu colocar um peso, ou se eu flexionar esse êmbolo da seringa, eu estou adicionando um peso. O que acontece com essa pressão? Vai ser 1 atm que eu tinha, mais a pressão que eu fiz. Aí, internamente é a mesma coisa? Internamente é a mesma coisa, 1 atm mais a pressão que eu fiz. Por isso, eu estou comprovando que ela é inversamente proporcional. Por mais que o volume tenha diminuído, olha aqui, elas continuam inversamente proporcionais, certo? Deu para entender? Agora, eu vou mandar para vocês as atividades respondidas. A única coisa que eu não vou deixar, eu não vou preencher da atividade, vai ser o quadro, que é a mesma coisa, tá? Que é a mesma coisa dessa tela aqui, ó, dessa tabela aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, olha. Você vai preencher aquela tabela fazendo essa hipérbole aqui, certo? Eu vou estar mandando via WhatsApp para vocês, tá bom? Obrigada, até a próxima aula na quarta-feira, espero que eu consiga fazer isso, dar aula. E Arnaldo, né, seu nome? Eu esqueci o nome do aluno novo, mas seja bem-vindo à escola, nossa sala. Eu sou professora de Química A, meu nome é Betina, tá bom? Qualquer dúvida, você já está no grupo, você pode me perguntar que eu vou te responder a qualquer momento. E não esqueçam, gente, aula dada, aula estudada. Vou olhar o plural. Obrigado, boa tarde.